Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Lúcio, né? A gente vai dar início aí mais uma aula de história, né? Nessa aula nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa, mas antes eu queria dar dois recados. O primeiro recado, pessoal, é que vocês leiam os textos disponíveis, né, lá no grupo. Eu preciso que vocês leiam o texto para que vocês possam se apropriar desse conhecimento, porque ficar só nas videoaulas é muito pouco, então a gente precisa ler os textos, tá bom? O meu segundo recado, pessoal, ou pedido, é que vocês participem deixando comentários, questionamentos, perguntas, para que a gente possa aí ajudá-los, tá bom, pessoal? Então, primeiro pedido ou recado é leiam os textos e participa aí deixando os comentários, perguntas, para que a gente possa aí responder vocês, tá bom, pessoal? E aí vamos embora para nossa aula aí de história sobre a Revolução Russa de 1917 ou a Revolução Bolchevique, como eu gosto, de 1917, tá certo, pessoal? Primeira coisa, a gente vai discutir a questão da palavra revolução, né? Porque ela faz toda a diferença, né? Por que é chamada de Revolução Russa, né? Ou Revolução? A palavra revolução, pessoal, significa uma mudança num espaço muito curto de tempo, ou seja, uma mudança rápida, uma mudança brusca. Então veja, quando a gente usa a palavra revolução, a gente quer dizer que algo mudou muito, mas muito rápido, tá bom? No caso do nosso tema, que é a Revolução Russa, ou a Revolução Bolchevique, essa mudança ela foi muito rápida, ela foi muito brusca no seu sistema ou no seu regime político, tá certo? E automaticamente essa mudança rápida no sistema político vai impactar na questão econômica, na questão social, tá bom, pessoal? Então veja, se chama de Revolução Russa porque houve uma mudança muito rápida no seu sistema político, tá bom, pessoal? Aí a gente vai seguir o caminho do livro. Então veja, a gente primeiro vai ver o antecedente dessa mudança. Então não dá para chegar e já falar, a revolução aconteceu assim, assado. Não, eu preciso entender como estava a Rússia antes da revolução, para depois eu ir para a revolução, para entender de fato o que foi essa revolução, ou o que foi essa mudança política, tá bom? Por isso que o capítulo do livro de vocês sobre a Revolução Russa, ele vai abrir, ele começa na questão da Rússia czarista e depois na Rússia se modernizando, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa é assim, a Rússia é lá um país, né, no continente europeu, um dos maiores países do continente europeu, né, com seus 22 milhões de quilômetros quadrados. Também é o país no continente europeu com o maior número de habitantes, ou seja, com a maior população, mais ou menos para a época onde nós estamos discutindo, comentando, 160 milhões de habitantes, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é como a Rússia estava na questão geográfica, na questão populacional. Na questão política, a Rússia é um estado absolutista. O que significa ser um estado absolutista? Ela é controlada por um rei. E esse rei terá como nome, em vez de a gente falar assim, o rei da Rússia, nós chamaremos ele de o czar. Então, o czar russo, que é a mesma coisa do que rei, ou também pode dar a ideia também de imperador, tá bom? Então, tanto rei como imperador dá certo. Então, a palavra czar significa isso. E a palavra czarismo, ou a Rússia czarista, significa a Rússia imperial, ou o reino da Rússia, tá bom, pessoal? Então, vejam, a Rússia ela é um estado absolutista. Se ela é um estado absolutista, significa dizer que o czar, o rei da Rússia, tem plenos poderes, ou seja, ele tem um poder absoluto. Ele decide quem vive e quem morre. Ele decide as questões políticas do país. Ele decide as questões econômicas do país. Ele decide as questões sociais do país. De novo, num estado absolutista, o rei controla
tudo, ele tem plenos poderes. Aí nós vamos para a página seguinte, você vai ver que esse Estado absolutista, ele tem uma estrutura social, uma pirâmide social. Nessa pirâmide social você tem, no topo, o czar e sua família. Abaixo do czar você tem a sua nobreza, ou seja, os nobres que auxiliam esse czar, esse rei, né? Abaixo dessa nobreza você tem o clero, os religiosos, no caso a igreja ortodoxa, tá certo? E abaixo da igreja você tem a grande massa, que são, em boa parte, a grande maioria, os camponeses. Então veja, os camponeses fazem numa ideia de porcentagem, fazem parte de 80%. Então veja, 20% da sociedade russa, com o czar, sua família, os nobres, os religiosos, controlam 80% dessa população. Logo, esses 20% são os mais privilegiados, são os que têm as maiores possessões de terra, são os detentores das maiores porções de terra e são muito privilegiados, enquanto os 80% de camponeses vivem à míngua, ou seja, passam necessidade, no caso aqui fome, sofrem os maiores danos com doenças, enfim, eles estão desprovidos tanto da alimentação, ou boa parte de uma boa alimentação, e dos bens materiais, tá certo? Veja, essa estrutura social que eu montei nessa pirâmide, 80% desprovido de quase tudo, ou seja, não tem acesso à alimentação, não tem acesso a bens materiais, com os 20% que vivem muito bem, com vários privilégios, isso vai ter um atrito, né? E esse atrito vai ser expresso em diversas rebeliões, ou seja, motins, revoltas camponesas. Essas revoltas camponesas, elas estão na história da Rússia, mas a gente vai fazer um recorte aqui entre o século XVII até o século XIX, né, pessoal? O comecinho do século XIX, que essas revoltas vão ao mesmo tempo ser reprimidas pelo exército do czar, do rei russo, tá certo? Mas ao mesmo tempo elas vão desgastar a ideia de servidão, né? Porque boa parte desses camponeses, destituídos praticamente de tudo, vão trabalhar nas terras dos donos, dos nobres e do próprio czar. Então eles trabalham lá e eles têm que pagar, né, através do trabalho, da sua colheita e tal. Então veja, essas revoltas que ocasionaram entre os séculos 17 até o começo do século 19 vão ser reprimidas, mas vão, de certa forma, desgastar essa servidão e vai fazer com que o czar, em 1861, né, ele decida acabar com a escravidão. Só que como é que ele acaba com a escravidão? Né? Desculpa, eu falei escravidão, mas é com a servidão. Como é que ele acaba com essa servidão? Ele vai dizer o seguinte, ó pessoal, aqui é o grosso modo, né? Tô acabando com a servidão, mas vocês precisam indenizar o governo do czar. Né? Vocês precisam indenizar o czar. E a indenização vai ser que, durante 49 anos, todos os camponeses têm que pagar uma espécie de imposto, né? Uma cobrança em gêneros agrícola, tá certo, pessoal? Ao mesmo tempo, isso, de certa forma, né, faz com que os poucos que um pouco que se libertam, um grupo considerável que consegue pagar esse valor, ele acaba abandonando o campo, ele acaba abandonando as áreas rurais e ele vai para onde? Para os centros urbanos que estão surgindo. E veja, nós vimos lá, né, um regime de um Estado absolutista só pode estar surgindo esses centros urbanos com a permissão do próprio czar. E ele vai permitir. Só que veja, aqui a gente entra na ideia de modernização da Rússia. E por quê? Porque essas cidades, elas vão começar a atrair pessoas, camponeses, mas também vai atrair investimentos,
né, de fora, que são os investimentos franceses, os investimentos os investimentos alemães e os investimentos belgas. Essas duas ideias, pessoas saindo do campo, indo para a cidade, e os investimentos que estão chegando vão estimular algumas cidades a se transformarem em centros industriais, né, no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, tá bom, pessoal? Esses centros, vou dar dois exemplos aqui, a cidade de São Petersburgo e a cidade de Moscou, né, que vai agregar aí uma massa de camponeses que vão deixar de ser camponeses para se transformarem em operários, tá certo? E veja, é uma situação que em 1861 para 1863, a população urbana na Rússia, ela triplica. Ela passa de 6 milhões e chega a 18 milhões e 300 mil, mostrando que a ideia de modernizar essa Rússia meio que deu certo. Logo, você tem que imaginar que essa modernização ficou muito restrita a algumas cidades, porque a grande parte da Rússia ainda é de camponeses, são áreas rurais, áreas agrícolas, tá bom, pessoal? Mas, nessas cidades que estão se modernizando com a industrialização, surge um novo ator, um novo protagonista, que é quem? O operário. Esse operário, né, também está dentro dessa questão de uma repressão, agora não só uma repressão do regime político do czar, mas uma repressão econômica dessas empresas capitalistas, alemãs, francesas e belgas, que vão fazer o quê? Vão deixar eles com salários muito baixos, vão deixar eles com uma jornada de trabalho muito longa, mais de 14 horas por dia, e vão deixar eles à mercê dos acidentes sem nenhuma indenização. Isso, de certa forma, vai gerar nessas cidades uma organização desses operários, tá certo? Que vão começar a reivindicar. Mas essas reivindicações serão o quê? Suprimidas, elas serão represadas por o exército ou a polícia do czar. No entanto, isso abre espaço para a entrada, a chegada de ideias de intelectuais, pensadores, socialistas e anarquistas, que é isso que a gente vai ver aí no próximo vídeo, tá bom? Então veja, aqui eu estou desenhando para vocês o cenário de como estava a Rússia e caminhando para o processo revolucionário. Então veja, a Rússia ela tem um Estado absolutista muito rígido, muito agressivo com a sua população, e ao mesmo tempo a ideia de modernização dá o gatilho para você ter um novo ator, que são os operários, que vão, de certa forma, ser estimulados pelas ideias socialistas e pelas ideias anarquistas que vão desdobrar aí nos partidos políticos, que é o nosso próximo tema. Tudo bem, pessoal? Um abraço, eu espero que vocês leiam o texto, assistam a videoaula e façam as perguntas para tirar as dúvidas de vocês. Até uma próxima, pessoal!